Bom dia a todos. Para mim é uma honra, horário bem cedo, ver tantas pessoas interessadas em estar juntas, estar conversando. Para nós é uma honra muito grande. Quero agradecer o convite aqui feito pelo Sal da Terra, na pessoa do pastor Ogálvaro, um amigo. Eu me converti nesta igreja, conheci o Senhor neste lugar e sou muito grato por tudo isso. E a minha carreira, até hoje não acabada, continua com os amigos e com a saudade daqueles que nós encontramos pelo caminho. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e pelo convite. Hoje nós estamos aqui para falar de um assunto que tem trazido grande temor, ansiedade, algumas coisas que nós estamos vendo. Eu sou advogado e tenho visto um noticiário constante no nosso país. Em torno de 50% a 70% das notícias no nosso país são jurídicas. Isso é inegável. Não tem mais retorno. E como nós estamos num templo, estamos numa igreja, isso é profético. A palavra de Deus fala que nos últimos tempos haveria esse clamor pelo direito, o direito dos povos. E nós estamos vivendo este tempo. E as pessoas nunca falaram tanto em direito. Eu tenho direito, eu quero, alguém me deve alguma coisa. E isso é algo que até as crianças, mas eu tenho direito, isso não é justo, pai. Há um clamor, há algo que se acontece dessa forma. Nós vamos falar um pouquinho por que está acontecendo tudo isso. Nós vamos ousar falar por que está acontecendo. E nós vamos entrar um pouquinho na reforma, que é uma consequência disso aí. E eu estou à disposição, depois de encerrado, se alguém tiver mais alguma questão, a gente pode voltar a falar. Hoje nós vamos falar um pouquinho da disrupção tecnológica, que é o rompimento das barreiras que nós temos, tanto de tecnologia, o pessoal aí que trabalha com gestão, está falando da indústria 4. Nós tivemos uma revolução de máquinas e agora nós estamos tendo uma revolução tecnológica. Ela se multiplica numa velocidade que ninguém tem controle e isso tem assustado muito. Nós vamos falar do rompimento das barreiras legais, um ponto importantíssimo, que é pouco discutido, mas é uma realidade. Como isso impacta o Brasil, o reflexo na reforma e depois a visão do judiciário, como que ele está tratando tudo isso e a gente poder saber como que nós devemos nos comportar. Bom, a disrupção tecnológica, eu creio que já tiveram vários outros preletores aqui antes de mim, já começou a falar. O que é isso? Disrupção. Nós estamos vivendo, estava até conversando com o Rodrigo aqui no começo, nós somos uma geração que está vivendo todo tipo de mudança em todos os aspectos. Quem é empresário aqui lembra ainda da nota no talão? Nota no talão, lembra ainda? Pois é, a nota eletrônica, ela começou agora. Nota fiscal existe há 300 anos, nós vimos. Mas quem lembra da propaganda? Se você não tiver um curso de datilografia, você não consegue emprego. Não é verdade? Então, nós estamos vivendo todo este tempo, e agora nós já estamos falando de algumas tecnologias, é isso que a gente trouxe aqui só para ilustrar. Nós estamos falando de machine learning, a própria máquina aprendendo. Ontem saiu uma notícia no Google, que já tem um robô fazendo reserva em restaurante. Ontem. Você liga, faz a reserva, e ele confirma, e ele conversa com você. E a pessoa que estava fazendo a reserva falou assim, como é que está o tempo hoje? E o robô responde, olha, eu não tenho autorização, eu não falo sobre aquilo que não é da reserva. Está valendo a reserva para domingo? Como se diz assim, ainda deu uma chamada naquele que estava querendo fazer a reserva. A máquina está aprendendo, a máquina está falando, está trazendo todas essas informações. A AGU 14 já trabalha com um sistema de machine learning para fazer a defesa da União em todos os processos. Eu estou falando de 2014. Já existe essa operação. Tudo aquilo que eles fazem de defesa, o computador já aprende, já sugere a melhor defesa para aquela ação. Isso já existe aqui.
Internet das coisas, todas as coisas conectadas. Nós estamos vendo tratores conectados com empresa de grãos, com a hora que vai receber. Nós temos um projeto piloto no estado de Goiás, com nota fiscal com chip. Você não precisa mais de parar na barreira para você passar com a nota. Já é feita a leitura, já é liberada o fluxo de mercadoria. Então, nós estamos falando disso. Redes sociais. Eu respeito, mas não tem jeito. Hoje, por exemplo, você vai conseguir um trabalho. A primeira pergunta do recrutador: você tem Facebook? E o que ele quer ver? Ele quer ver quem é você. Porque no Facebook todo mundo é feliz. Eu nunca vi alguém pôr foto lá, né, que você está, nossa, hoje é o meu dia mais feio, e você põe uma foto. Não, todo mundo está bem. Redes sociais é algo que vai correr com muita força. Nós estamos falando de inteligência artificial. Caso jurídico, nós conhecemos um escritório de advocacia em São Paulo, 7 andares. 2014, ele trabalha com advogados, um volume considerável de processos, aproximadamente 50 mil processos. No ano de 2016, eles tinham 2 andares. E para 2019 eles vão ter 1 andar. O que eles fizeram? Contrataram um especialista em inteligência artificial. Esse robô, ele entra no site do tribunal, baixa o processo, lê o processo, sugere a contestação, passa para um humano validar, protocola a contestação, 24/7, não pede hora extra, não fica chateado, não briga com a mulher, não tem problema. Isso, hoje, nós estamos falando de inteligência artificial. Nós estamos falando de, em pouco tempo, pessoas que vão cuidar de pessoas vão ser robôs. Eu não estou falando, senhores, daqui 20 anos, isso está acontecendo hoje. Eu fiquei impressionado que eu recebi uma lista das 100 tecnologias que vão ser implementadas nos próximos 40 anos. E a quantidade de tecnologia que vai ser implementada em pouquíssimo tempo. Nós estamos falando que em 5 anos, tem 5 empresas, na verdade, eles estão falando em cultivar carne. Eu estou falando em 5 anos. Eu não estou falando daqui 40 anos. A Boeing está desenvolvendo uma tecnologia de campo de força. Eu não estou falando que é um menino numa garagem, alguém que... Não, eu estou falando da Boeing. Ela está desenvolvendo uma tecnologia de campo de força. E tá bruto, e nós às vezes não conseguimos acompanhar e entender o que está acontecendo. A onda está vindo. Eu me lembro de ouvir uma palestra de um dos administradores daquele Airbnb. Ele era um dono de hotel. Os meninos do Airbnb chamaram ele: olha, vem conosco porque você conhece de hotel e a gente não conhece. Mas a gente inventou a maior empresa do mundo que não tem hotel, mas ela aluga quartos no mundo inteiro. E ele foi. E ele usou uma expressão: eu não vi a onda chegar, e eu estava no mercado. E eles viram. Eu só decidi surfar a onda com eles, porque senão a tsunami ia me pegar. Nós estamos falando de Big Data, grandes massas de informações. Eu estou falando para vocês que em 5 anos, a Receita Federal do Brasil, ela só não autuará todas as pessoas do Brasil simultaneamente se ela não quiser. Porque ela já tem todos os elementos de cruzamento de todos os dados que você faz, de tudo que você operacionaliza. Lembrando que 95% da operação financeira hoje é feita por cartão. Então, nós temos condição de saber o que cada um está fazendo. Aliás, me permitam, peço licença, as investigações da Lava Jato existem, pegam tanta gente, porque existe inteligência, Big Data e cruzamento de informações. E nós estamos falando, por último, ali, o sistema blockchain, que é um sistema novo que vai revolucionar a parte bancária. Eu estou falando para vocês que nem os bancos estão fora dessa realidade. Banco, eu não me recordo na história de quando não existiu banco. Eu acho que desde quando existe o homem, existe banco. E eles vão passar por grandes mudanças agora. O que nós vamos falar de rompimento de barreiras legais? Essas tecnologias disruptivas, elas chegam
e elas não se alinham, não se submetem à cultura, nem vamos impor. Elas chegam e se estabelecem por uma razão simples. Elas resolvem problemas. E existe uma coisa que nós gostamos: ficar livre de problemas. Se alguém vai resolver o nosso problema, estamos lá. E é isso que nós queremos. A Uber, ela chegou no nosso país altamente regulamentado de transporte e começou a vencer barreiras em todos os lugares. Até um ponto de você ver manifestações, brigas legais. Eu estava no dia que estava julgando se a Uber podia operar em Minas Gerais ou não. Estava no tribunal, onde eles estavam julgando todo esse movimento. E quando foi autorizado o funcionamento sem isso, todos ficaram ali impactados. O que vai acontecer? Rompeu-se a barreira. Um taxista precisa de ter autorização da prefeitura, precisa de ter todo. Do Uber, não. E aí você começa a mudar toda a forma de você trabalhar. E muitos que estavam no táxi passaram a trabalhar com Uber. Veja, eu não advogo para a Uber, não estou defendendo que a Uber é isso, que é boa, que o taxista, não estou falando. Eu estou falando que tecnologias disruptivas estão chegando e elas não conhecem barreiras legais. Eu estou falando também do Alipay. É um erro nosso. Nós conhecemos muito dos Estados Unidos e muito pouco da China. E quem mais faz negócio conosco é a China. E nós sabemos muito pouco da China. E a China hoje, ela está na vanguarda das grandes disrupções que vão acontecer no mundo. O Alipay é um sistema de pagamento que se usa na China. A China não está usando mais nem dinheiro e nem cartão de crédito. Você paga igual está mostrando lá, ó, com um QR Code. Você chega com o seu celular, a pessoa põe o seu QR Code e é feita a transferência ali, como um PayPal, uma transferência de crédito. Imagine como que isso fica dentro de um sistema bancário como o nosso, que hoje tem em torno de 10 mil leis para regular. A tecnologia não conhece isso. Ela vem, resolve um problema, e aqui o legislativo, o judiciário e as pessoas ficam preocupadas. E agora? O que eu vou fazer? E a coisa chegou, vai acontecer, e é assim. Na China funcionou porque o chinês não tinha contato antes com tecnologia. A abertura de mercado foi tão violenta que a juventude já pegou, não o computador, mas o smartphone. E o smartphone já tem um sistema de pagamento. Então a coisa aconteceu. E aqui vai acontecer também. Nós somos um dos países mais avançados em sistema bancário do mundo. Pode não parecer, mas é. Tanto é que nós tivemos aqui o imposto campeão chamado CPMF. Só aqui pode ter isso. Porque funciona, todo mundo usa banco, cartão. Mas veja, a tecnologia está chegando e o Jack Ma, o dono da Alibaba e Alipay, ele diz que o alvo dele é fazer o sistema financeiro ser barato. Ele está mirando muito alto. E olha, para quem tem um gigante do tamanho da Alibaba, mirar alto é muito fácil. E há 10 anos atrás ele não tinha nada. Como isso impacta o Brasil? Nós já sabemos, né? O Brasil não está preparado. Nós hoje, para abrir uma empresa, nós gastamos 6 meses. Eu quero só dizer, assim, experiências próprias no país. E olha que eu mexo só com isso. Tem 6 meses que eu estou tentando abrir uma SA. Eu não consigo. A junta comercial não deixa. Quando eu acho que eu cumpri todas as exigências, eles exigem mais alguma coisa. Eu não consigo abrir a empresa. E nós estamos lá. Imagina um cliente. Leonardo, mas até agora, cadê a empresa? Olha, mas eu não consigo. Não, vamos lá. Não tem jeito de ir lá. É assim que funciona. Eu tenho uma consultora que eu abri em 2011 para fazer com os amigos um prédio, um projeto. Nunca pregou um prego. Mas, no Brasil, no ano passado, eu respondi uma ação trabalhista. Mas como assim? Eu nunca empreguei ninguém. A empresa tem lá
a inatividade na receita. Mas eu respondi uma ação no Maranhão. Fui lá, perdi 3 dias de viagem. Chegando lá, realmente parece que a gente errou o nome da empresa. E 15 mil reais já foram, de passagem, de tempo. Isso é o nosso país. A burocracia, nós não estamos preparados. Mas a tecnologia é disruptiva, ela vai vir e vai romper essa barreira. E aqui é que é o ponto. Vai chegar, gostemos, queiramos, pensemos, ela vai chegar. E o que isso trouxe na reforma trabalhista? A reforma trabalhista nada mais é do que uma pontinha daquilo que já está acontecendo e nós já sabemos. A primeira coisa que a reforma trouxe, acabou com um mito que não tinha previsão legal, mas que foi inventado, me perdoem a franqueza, eu não costumo usar muito romance na hora de falar as coisas, mas inventado pelo judiciário, atividade meio e atividade fim, isso não existe na lei. Mas agora, com a reforma, não existe isso mais, então eu posso me especializar, que era um anseio, principalmente das empresas de tecnologia. Olha, eu tenho que saber todas as tecnologias para eu fazer um software, mas eu só sei Java. Eu não posso contratar alguém como PJ para desenvolver um HTML5? Não pode, de acordo com a lei. Agora pode. Rompendo barreiras. Outro ponto, o negociado vale sobre o legislado. As pessoas devem combinar aquilo que querem. Empresas pequenas, de 3 funcionários. Olha, eu queria combinar da gente emendar o feriado, que vai ter na segunda, e aí a gente trabalha... Não pode. Você tem que fazer um acordo coletivo. Uma empresa de 3 pessoas ir lá no sindicato para fazer acordo, ela não vai fazer. Lembrando que elas são 90% das empresas no país. E isso que a reforma trouxe para o pequeno, viabilizar o pequeno, porque o grande ele já tem condição, ele tem jurídico, ele tem DP, ele tem tudo. Mas o pequeno hoje ele consegue articular. Banco de horas para o acordo individual. Você pode negociar com o funcionário. Até 6 meses você pode compensar. Para quem é pequeno, isso não é muito prático. Olha, vamos juntar aqui as horas que você tem, eu te dou mais um mês de férias, eu faço isso, a gente vai negociar, combinar. Por que isso não pode ser feito? Qual é o impedimento? Qual é o problema? Cultural disruptiva. O nosso país foi fundado numa cultura de concurso público, nada contra o concurso. Mas isso é um fato. Quer ver? Quem aqui se lembra assim, a mãe chegava na roda de amigos, os pais, meu filho passou em medicina, na UFO. Nossa, esse rapaz, ele é um fenômeno. Parecia que ele estava fadado a todo o sucesso do planeta, porque ele passou em primeiro lugar na medicina da UFO, e não era. Todos os atos nossos são para passar na prova. E o que a cultura está trazendo? O mundo inteiro e as tecnologias. Passar na prova não é suficiente. Agora você tem que produzir e entregar. Não é mais o processo que importa, é o resultado. E isso que tem chocado tanto a justiça como todos aqueles que estão no mercado. Fato, Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que é o nosso, o mineiro, ele tem meta para os juízes produzirem e entregar sentença. Ele tem que entregar. Não estou falando que está certo, se está errado, mas eu estou falando que isso é um fato. E fato é esse. Até o juiz tem meta e trabalham muito. Teletrabalho, eu queria trabalhar em casa. Olha o rompimento. Estou sendo consultado por várias empresas que tinham valores para fazer sedes novas, para fazer uma estrutura legal, bonita, e ali consumir um bom valor. As empresas estão recuando, falando assim, olha, ao invés de eu fazer uma sede enorme, eu vou dar condição do meu funcionário trabalhar melhor em casa. Então eu não preciso nem da sede, e nem de uma estrutura cara, e nem de todo um arsenal de coisas, mas eu posso colocar esse cara em casa, ele trabalhar melhor, ele fazer isso. Olha a mudança de ideias que nós temos. O que você precisa saber se para a sua empresa isso funciona. Tem gente que não funciona em casa. Tem gente que funciona. E aí você vai ter que descobrir.
não é todo mundo. Na Alemanha, hoje, tem uma empresa que trabalha com um sistema rígido. Atrasou 5 minutos, é penalizado. Você fala assim, mas na Alemanha? Tem gente que não se adapta com outra coisa. Mas olha, essa questão de trabalhar em casa é um fato que está acontecendo. E nós estamos falando aqui, senhores, de grandes contingentes de pessoas. Grandes. Trabalho intermitente, quem é dono de restaurante, quem mexe com evento. Agora eu vou pagar só o dia que o funcionário trabalhar. Parece até um pouquinho com o mercado americano, né? Você combina as horas e a pessoa paga. Isso está acontecendo. Por quê? Porque hoje você tem que entregar o resultado. Aquele, não, eu tenho uma garantia de emprego, porque eu não posso. Estou te adiantando a onda, hein? Vai acabar. FGTS vai acabar. Aviso prévio de 30 dias, 40 dias, 60 dias, vai acabar. Não, mas vamos mudar a lei? Não, não vamos mudar a lei. Isso vai acabar, porque o mercado vai acabar com isso. A onda está vindo. Foque no resultado e pare de ficar preocupado com o meio. Fim da ultratividade da convenção. Para mim, essa foi a maior vitória da reforma. O que acontecia antes? Eu tinha uma convenção coletiva, vocês aí que são empresários sabem. Se eu fosse negociar com o sindicato e a gente não chegasse num acordo, valia a última convenção. Até o dia que eu negociasse. Qual era a posição normalmente do sindicato? Então tá bom, você não vai aceitar? Vai ficar essa aí, que era cara, inviável, difícil, sofrida. Um ticket, às vezes, de refeição que eu sou pequeno, eu não dou conta de pagar. Mas foi feito lá numa sala com pessoas que não conhecem a minha realidade. Hoje não. Hoje tem que negociar. Então hoje tem que arrumar um jeito da coisa ser boa para todo mundo. E aqui que é a parte difícil. Porque as pessoas não estão preparadas para isso. As pessoas estão preparadas só para arrumar o que interessa para ela e alguém pagar a conta. E o mercado não vai aceitar isso mais. Porque a conta tem que fechar. Esse é o problema, porque que a gente não quer pagar imposto. Por quê? Porque a conta tem que fechar. O governo não pode receber metade do que o lucro. Ele tem que ganhar um percentual pequeno daquilo que é o lucro. E não sobre o que eu faturo. Essa é o nosso conflito. E o reconhecimento do hipossuficiente. Começou a romper uma barreira. O funcionário que ganha 2 vezes o valor do teto, nós estamos falando aí de 10, 12 mil reais, eu posso negociar com ele do jeito que for. É verdade? É um rompimento de paradigma. Eu posso negociar sem ficar amarrado. Isso é algo novo e traz um reflexo da tecnologia disruptiva. O Judiciário recentemente trouxe uma questão aqui muito importante. Nós acreditamos que isso nem iria passar, porque nós ainda temos um ranço muito grande de você imaginar como que deve ser as coisas, ao invés de você ver como que aquilo deve acontecer para produzir um fruto razoável para todos. Não. Mas aqui o TST trouxe uma coisa interessante, validou a terceirização. E o Supremo está para julgar qualquer dia, contribuição sindical, se vale a reforma, e a coisa está aí rodando. Mas esse foi um precedente muito interessante. Os bancos aqui tinham um passivo aproximadamente de R$500 bilhão se esse acórdão não passasse. Basicamente, o que ele disse? Um banco pode contratar um call center para fazer o trabalho para ele. Eu acredito aqui que alguns também usem isso. Esse é um ponto que traz muito impacto e muita diferença. O que é que a gente enxerga disso aqui? Nosso tempo está acabando. As mudanças estão vindo. Elas vão acontecer. E uma vez eu conheci um cliente, ele me disse uma verdade. Eu não acredito nas leis. Eu acredito no mercado. E o mercado vai fazer acontecer. Goste eu ou não. E a onda está vindo. Nós temos que estar preparados. Muitas mudanças. Um ambiente extremamente instável.
Pessoas extremamente ansiosas. Você já viram o WhatsApp? Ele manda um WhatsApp para você. Se você visualiza o WhatsApp e não responde em 10 minutos, ele já ligou para mais ou menos umas 4 pessoas na empresa. As pessoas estão ansiosas. O mundo está mudando. As velocidades são grandes. E as barreiras que nós achávamos seguras não vão ser mais. E como novamente nós estamos num templo, nós estamos numa igreja, aquele que é servo, aquele que lê a palavra, ele só tem um refúgio. Apocalipse 12:11 diz assim: e eles venceram pelo sangue do Cordeiro, a palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Muito obrigado.